Olá a todos. Antes de tudo, eu gostaria de saudar a todos que nos ouvem e participam desse webinar, cujo tema é Planejamento de Aposentadoria e Mudança de Benefícios Previdenciários em razão da pandemia Covid-19. Eu sou Gabriela Campos Ribeiro, sou advogada empresarial, especialista em Direito do Trabalho Empresarial, doutora pela Universidade de São Paulo. O nosso tema é extremamente importante neste momento, porque muitas pessoas estão desinformadas sobre como agir na prática em caso de necessitarem de um benefício previdenciário, pois as agências da Previdência Social estão fechadas. Há outras tantas pessoas que também foram muito afetadas pela reforma previdenciária introduzida pela emenda 103 da Constituição Federal, e precisam, necessitam de extrema importância que elas façam planejamentos para se aposentarem. Então, os dois temas que serão desenvolvidos por duas especialistas neste assunto previdenciário, no setor de benefícios, que são nossas convidadas hoje, são muito relevantes e despertam grande interesse do público em geral e mesmo dos estudiosos. E há muitos pontos ainda a serem devidamente estudados, fechados, que não são exatamente já tranquilos, há pontos que são ainda debatidos. Bom, mas, como eu disse, eu pertenço a um escritório em que o direito previdenciário, apesar de não ser executado diretamente na parte de benefícios, ele muito se vale dessas informações, porque as questões previdenciárias estão intimamente ligadas às questões trabalhistas, e afetam os contratos de trabalho. E vocês vão poder notar ao longo do nosso webinar como isso se dá, enfim, poderão então debater com as nossas convidadas, que são as doutoras Maria Cecília Mirandal, que é graduada pela PUC, pós-graduada em Direito Previdenciário pela PUC, e pela doutora Natália Moreno, também graduada e atuante há bastante tempo, embora seja muito jovem, ela há bastante tempo atua com Direito Previdenciário e é assistente no EPD, que é um instituto bastante conhecido aí no mundo jurídico. Então, espero que aproveitem muito o nosso debate e que formulem, no tempo aí destinado para essa nossa conversa, as perguntas que tiverem sobre o assunto. Agradeço a atenção. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Gabriela, pelo convite. É sempre um prazer esse bate-papo para falarmos de previdência. Quando nós pensamos no modelo previdenciário, nós pensamos um divisor de águas, novembro de 2019. O que nós tínhamos para trás, o que nós temos no futuro. O que nós imaginamos? Quando iniciou essa história da Previdência Social no Brasil, isso que eu acho que é uma coisa bastante interessante, se criou a ideia de um modelo de previdência onde se teria uma tranquilidade na velhice. Só que ninguém imaginou que nós iríamos viver por tanto tempo. Hoje as pessoas estão morrendo com 90, 95, 100 anos, 70, 60, 50. Então nós temos uma grande população. Eu trago até como exemplo o meu pai, que se aposentou com 55, 57 anos de idade. Hoje ele está com 94 anos de idade e ainda vem recebendo o benefício da aposentadoria dele. E se nós começarmos a imaginar, a Previdência, ela tinha, num primeiro momento, a ideia de muita gente recebendo e o recolhimento que estava entrando não era o suficiente. Então, a reforma da Previdência, ela veio para trazer um raciocínio diferente, uma inversão, onde você vai ter contribuições, mas no final aqui do funil, o número de pessoas que vão estar recebendo esse benefício previdenciário e o valor dessa renda não é tão, vamos dizer assim, apetitosa ou interessante como era no passado, porque com as novas regras da Previdência, as chances de você ter uma perda da renda mensal pode chegar até 30%. E vou além ainda. Se nós pensarmos ainda, por exemplo, numa aposentadoria ou num planejamento previdenciário familiar, o casal, vou partir do princípio que eu não sei por que nesse país os homens morrem antes que as mulheres, então vamos imaginar que quem faleceu foi o marido, e a viúva vem recebendo a sua aposentadoria. No passado, ela receberia 100% da aposentadoria do marido a título de pensão por morte. E essas regras mudaram. E mudaram, inclusive, outros critérios para pensão por morte. Então, esse planejamento previdenciário ele se tornou fundamental.
porque nós estamos acostumados ao dia de hoje, mas nós não sabemos o que vai acontecer no nosso futuro e como que eu tenho que contribuir para essa previdência e se realmente contribuir pelo teto da previdência é a melhor solução, se eu vou realmente tirar o valor previdenciário necessário para minha renda mensal inicial ou se eu posso partir para outras opções que existem também no mercado. Eu tenho que estar pensando também numa outra situação que eu acho que é de extrema importância. Muitos profissionais, como é o caso dos médicos, por exemplo, o caso de dentista, o caso de engenheiros, eles têm 2 empregos. Um eles recolhem pelo regime próprio, o outro eles recolhem pelo regime geral da Previdência Social. E nessas situações, eu posso continuar realmente fazendo esse recolhimento, eu posso optar, por exemplo, pelo regime próprio da Previdência Social e continuar trabalhando, que pelas novas leis eu sou obrigada a ser exonerado, não posso mais continuar trabalhando. Então, é um planejamento realmente que eu tenho que estar vendo o que eu vou fazer, né? Qual que é a minha estratégia para ter essa tranquilidade que todo mundo almeja quando a gente fica um pouquinho mais idosa, vamos dizer assim, né? Já que todo mundo trabalha e pretende ficar trabalhando por longos anos, né? Por isso que esse planejamento, ele é fundamental. E eu vou estar trazendo aqui nesse bate-papo, Gabriela, alguns slides assim que eu achei que são interessantes para nos trazer um direcionamento dessas regras de transição. Por quê? Porque, na realidade, nós temos que pensar na população eu estou fazendo certo, é isso, né? Nós temos que pensar nessa população de pessoas, de segurados da Previdência, em 3 momentos, né? O primeiro momento são aqueles profissionais que já estão aposentados. Essa aposentadoria vai sofrer alguma alteração? Não, ela não sofre nenhuma alteração. Eu vou ter que pensar no segundo momento naquela situação. Será que eu já preenchi todos os requisitos para que eu possa me aposentar antes de novembro de 2019, quando veio a reforma dessa Previdência? E o pior, né, que eu acho que essa é a maior parte da população, são aqueles profissionais que no passado começaram a recolher, não adquiriram, não preencheram os requisitos para poder estar se aposentando antes de novembro de 2019 e vão continuar recolhendo. Essa é a população que foi realmente atingida pela reforma da Previdência e que, se não te tomar cuidado, vão ter perdas significativas na renda mensal inicial. Por isso que esse planejamento ele se tornou importante para todos, tá? Lembra que a emenda constitucional, por exemplo, ela teve como ideia afastar o fator previdenciário. Mas isso não significa que ele acabou. Porque existem algumas situações, como nós vamos estar vendo mais para frente, em que há ainda, nas regras de transição, a possibilidade de aplicação desse fator previdenciário. Eu vou ainda pensar além, eu vou pensar que através desse planejamento, eu tenho que estar analisando toda a minha vida profissional, o que efetivamente eu contribuí para a Previdência e se há buracos. Porque se há esses buracos, eu não tenho que pensar nesses buracos de recolhimentos previdenciários quando eu estiver para me aposentar. Eu tenho que pensar antes, porque às vezes há algumas estratégias que nós podemos estar adotando para conseguir preencher esses períodos e melhorar o tempo de contribuição, certo? E aí, consequentemente, melhorar a renda mensal inicial. E aí nós começamos a pensar, eu tenho recolhimentos que eu posso estar fazendo com atraso, eu tenho uma possibilidade de recolher recolhimentos a maior, se houve recolhimento em duplicidade, eu vou aproveitar todos esses recolhimentos, eu posso, por exemplo, pedir a devolução ou recuperar uma parte desses recolhimentos. Qual que é a melhor época para eu me aposentar, que isso se torna uma situação muito importante, né? Porque às vezes algumas pessoas entendem que prefiro receber um pouco agora, vou aplicar uma regra que não é muito benéfica, mas eu tenho, por exemplo, uma previdência complementar que me resguarda, eu vou somar as duas, e essa é a minha melhor forma de planejar a minha aposentadoria. Então, a situação hoje, ela se tornou bastante delicada, ela é complexa e realmente exige um procedimento investigatório, né? Tem algumas situações que as pessoas nem imaginam, e olha como elas são importantes. Vamos imaginar uma ação na Justiça do Trabalho com reconhecimento de vínculo de emprego, né, o que é bastante comum. Então, vamos lá, foi reconhecido 5, 6 anos de vínculo de emprego. Só que quando a empresa fez o recolhimento do INSS, ela fez o recolhimento numa guia única. Aí vai aparecer para fins de quimis essa única guia numa única competência. Então, esses 6 anos que foram reconhecidos na Justiça do Trabalho, ele pode se perder na hora que eu for me aposentar.
Então, eu tenho que realmente regularizar essa situação para que, quando eu for me aposentar, eu consiga utilizar esse tempo que foi reconhecido na Justiça do Trabalho. Então, há vários detalhes que nós temos que estar utilizando e que o momento adequado para pensar nessa aposentadoria, para pensar nessa previdência social, não é na hora que eu resolver me aposentar, é antes. Porque daí é possível você desenvolver uma série de procedimentos e auxiliar mesmo o segurado, né? Então, quando nós pensamos nessa previdência, como eu disse, nós temos 3 tipos de previdência para estar pensando. Primeiro, eu como segurado, eu também sou segurado de algum regime próprio da Previdência Social? Eu recolho, eu tenho alguma previdência complementar? Vale a pena a partir dessa minha idade, eu já estar fazendo uma previdência complementar ou não vale a pena? O meu regime geral de previdência social, eu tenho tempos que eu posso estar, sei lá, migrando de um regime para o outro. Então, todos esses procedimentos nós temos que estar analisando, e o planejamento, ele é a ferramenta para conseguir dar as respostas para os nossos clientes, né? Olha só o que aconteceu. Com as novas regras da aposentadoria, decorrente da Emenda Constitucional 103, até 13 de novembro de 2019, para os segurados que já estavam inscritos na Previdência Social, que é uma população significativa de pessoas, tá? Eu tenho as regras de transição para analisar, e eu tenho que verificar qual é a melhor regra para o caso concreto, junto com o cliente, porque essa é uma decisão em conjunto. O nosso papel é avaliar o tempo de contribuição, a idade, o quando que ele pode se aposentar e fazer uma estimativa de uma renda mensal inicial se as regras atuais da Previdência não mudarem, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Há ainda algumas situações que, pelo histórico do cliente, ele já tinha direito à aposentadoria antes de 13 de novembro de 2019. Para que ele vai ficar esperando? Será que não seria o melhor momento agora ele já pleitear essa aposentadoria com as regras antigas da Previdência? E temos que tomar muito cuidado com os cálculos, com o cálculo da renda mensal inicial. Por quê? Até 13 de novembro de 2019, nós utilizávamos um critério, que era aproveitar as 80 melhores contribuições. Agora não, agora em tese é a média aritmética simples. E se eu comparar uma situação com a outra, alguns casos eu posso ter uma perda de uns 30% na minha renda mensal inicial. Então, temos ainda que pensar em termos de aposentadoria, nas aposentadorias por deficiência. Essas não sofreram alterações. Temos a questão das aposentadorias por incapacidade permanente, que eram as antigas aposentadorias por invalidez. E as tais das regras de transição que são aplicáveis ao caso concreto. Vamos falar uma a uma para nós conseguirmos entender. Mas a situação das regras de transição, volto a repetir, é uma decisão que o segurado tem que ter com muita cautela, porque às vezes ele pode estar aplicando uma regra de transição, achando que naquele momento essa regra é a melhor, quando na realidade, se eu projetar para o futuro, eu vou ter uma perda significativa. Olha só, a primeira regra de transição. Transição por tempo de contribuição, idade mínima, base 2020. As mulheres se aposentam aos 56 anos e meio, desde que tenham pelo menos 30 anos de contribuição. E os homens, 61 anos e meio e 35 anos de contribuição. Nessa regra, a idade mínima exigida aumentará 6 meses a cada ano, até o segurado atingir 62 anos de idade, no caso das mulheres, e no ano de 2031, e aos 65 anos de idade para os homens no ano de 2027. A segunda regra, ela traz uma aposentadoria por idade. Aos homens, 65 anos, mais tempo de contribuição mínima de 15 anos, e para as mulheres, idade mínima, no ano de 2019, se inicia aos 60 anos de idade, com um acréscimo de 6 meses a cada ano, até o limite, no ano de 2023, de 62 anos de idade, mais o tempo de contribuição mínimo de 15 anos. E o benefício? É a situação que eu venho dizendo, 60% da média de todas as contribuições, mais 2 pontos percentuais a cada ano de contribuição que exceder a 15 anos para mulheres e 20 anos para os homens. A terceira regra é o sistema de pontos e idade mínima. Tempo de contribuição,
mais idade. Mulheres a partir de 87 pontos e homens a partir de 97 pontos. Tendo como base janeiro de 2020. Mais tempo mínimo de contribuição, mulheres 30 anos de contribuição e os homens 35 anos de contribuição. Cada ano será exigido um ponto a mais até o limite do ano de 2028, de 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres no ano de 2023. E o valor do benefício, 60% da média de todas as contribuições registradas desde julho de 1994, mais 2 pontos percentuais a cada ano de contribuição que exceder a 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Aqui eu vou fazer um parênteses, que é uma situação bastante interessante. A maior parte das pessoas, no passado, vamos voltar um pouquinho para a regra antiga, elas se aposentavam cedo, continuavam trabalhando. Aí veio a situação da aplicação do fator previdenciário para justamente desestimular essa situação. Essas novas regras de transição, elas trazem uma outra forma de desestimular a aposentadoria, que é ficar aumentando percentuais, aumentando pontos, para que as pessoas continuem trabalhando, continuem gerando contribuições previdenciárias e usufruam essas contribuições previdenciárias. Por quê? No passado, as pessoas se aposentavam, continuavam trabalhando, e essas contribuições, elas simplesmente ficavam na Previdência Social, elas não usufruíam disso para um novo cálculo de uma renda mensal. Tá? Vamos voltar um pouquinho, então, agora, vamos mais para frente, desculpa, com a quarta regra, que é a idade mínima e pedágio de 100%. Essa regra estabelece uma idade mínima e um pedágio de 100% do tempo faltante para atingir o mínimo exigido de contribuição, 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Para as mulheres, a idade mínima será de 57 anos e para os homens de 60. E o valor do benefício, 100% da média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994. Temos ainda a última regra, que é justamente, na regra de transição, é uma possibilidade de aplicação do fator previdenciário, e com um pedágio de 50%. O que significa isso? Mulheres com mais de 28 anos de contribuição e homens com mais de 33 anos de contribuição poderão optar pela aposentadoria sem idade mínima, desde que cumpram um pedágio de 50% sobre o tempo mínimo que faltar para se aposentar. 30 anos para mulheres e 35 anos para os homens. E o valor do benefício é a média de todas as contribuições desde julho de 94, aplicando-se o fator previdenciário. Olha, se alguém optar por essa regra, que situação interessante, a perda que vai ter na renda mensal inicial. Então, se tornou, volto a dizer, uma situação fundamental eu começar a investigar a minha vida, o meu tempo de serviço, para verificar se eu tenho buracos e o que eu posso fazer para recuperar e aumentar o meu tempo de contribuição para que eu consiga melhorar a minha renda mensal inicial. Porque a grande preocupação que nós estamos vendo no escritório, e é uma situação assim, que nessa época de pandemia, principalmente, engraçado, acho que as pessoas estão mais em casa, então começaram a querer investigar documentos, e nós estamos sendo muito procurados mesmo para desenvolver esse planejamento previdenciário. Porque o segurado ele quer saber, primeiro, quando que eu posso me aposentar? Como que eu posso me aposentar? Qual o valor dessa minha aposentadoria? Porque tem algumas situações, e isso que eu acho que é interessante da situação como um todo, é que algumas aposentadorias permitiam você fazer uma conversão de tempo especial para comum. Essa conversão de tempo especial para comum, ela é possível também até novembro de 2019. Depois eu não consigo mais fazer essa conversão. No caso dos médicos, isso é super importante, porque os médicos, fatalmente, eles têm esse direito a essa aposentadoria especial. E a partir de 2019, eu não consigo mais fazer essa conversão, mas no período passado eu consigo. Então, essa situação também merece uma análise mais detalhada, tendo uma possibilidade de se acumular benefícios. Eu posso optar por um benefício mais vantajoso e uma parte de cada um dos benefícios vão ser apurados até um limite, 60% do valor que exceder o salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos, 40% do valor que exceder a 2 salários mínimos até 3 salários mínimos, 20% do valor que exceder até 3 salários mínimos
vai até 4 salários mínimos, ou seja, de 3 salários mínimos a 4 salários mínimos, e 10% dos valores de 4 salários mínimos para frente. Essa situação é importante, eu também estou pensando nela e olhar para ela pela situação do planejamento familiar. Vamos imaginar, a minha esposa, por exemplo, ela não é uma segurada obrigatória do INSS. Eu sou porque eu sou empregado. Será que ela tem que também recolher pelo teto? Posso fazer um planejamento diferente, uma vez que se eu vier a falecer, ela vai estar inserida nessa situação também? Então, o planejamento, ele é fundamental, certo? Para justamente eu conseguir entender o quando me aposentar, qual o valor da minha aposentadoria, né? E principalmente, se eu recolhi em duplicidade, se eu posso aproveitar desses valores em duplicidade ou não. Por fim, nós aqui, advogados previdenciários, nesse cenário todo, eu diria que nós nos transformamos em detetives. Porque o nosso papel não é auxiliar o nosso cliente a, no futuro, ter a melhor renda mensal inicial. E, para isso, nós temos que estar avaliando CNIS, carnês, microfichas, se ele tem tempo militar, período de estágio, residência, no caso de médico, se tem períodos no CNIS dele que é possível ele recolher atrasado ou não. Volto a lembrar essa situação do vínculo de emprego, que ele se torna muito importante. É isso. Eu acho que hoje em dia não dá mais para ficar esperando para se aposentar sem ter nas mãos um bom planejamento. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Natália. Obrigada a todos. Doutora Maria Cecília, muito obrigada pela brilhante exposição. Foi muito elucidativa. Acho que está claramente demonstrada, né, a importância, a relevância do tema. Todos nós, em algum momento, teremos que parar, né, parar de trabalhar. Isso é algo legítimo. Então, mas é preciso fazê-lo de uma maneira inteligente, né, pensada. E isso que a sua ponderação quanto à importância dessas ações que estão tramitando no seu trabalho com reconhecimento de vínculo, isso justamente mostra aquilo que eu falei no início, dessa conexão das duas áreas, né, do direito do trabalho com o direito previdenciário. Então, muitas vezes, através digamos, desse reconhecimento, é que se vai também ter acesso, né, ao tempo de serviço e à contribuição, né, que seriam necessários e indispensáveis para que haja um fechamento, né, um planejamento e um fechamento das contas aí com a Previdência. Né? Agora, eu verifiquei aqui que os nossos ouvintes, eles estão, participantes, na verdade, né, debatedores, estão formulando algumas perguntas. São 2 perguntas que chegaram aqui, tem uma terceira, que é da minha, que é uma pergunta minha. Vou começar pela minha. Não, vou começar pela dos nossos ouvintes aqui. Quando o segurado pode pagar o INSS em atraso, como ele faz isso? Olha, Gabriela, essa situação ela é muito delicada. E isso também deve fazer parte de um planejamento previdenciário. Porque, em muitos casos, o segurado ele tira da veneta dele, que ele tem lá uns atrasados, vai fazer um pagamento, vamos dizer assim, e ele não se beneficia em nada quando ele for se aposentar. Então, eu tenho que realmente, para verificar quando o segurado pode pagar o INSS em atraso, me parece que essa é a sua pergunta, correto? Sim. Tem que verificar no CNIS dele algumas situações. Não só no CNIS dele, mas também conversando com ele, porque nós temos que buscar o que ele tem de tempo de serviço que pode se converter em tempo de contribuição. Esse é o raciocínio, tá? Se eu pensar no autônomo, por exemplo, o autônomo ele é um segurado obrigatório da Previdência, correto? Ele pode pegar e pode recolher a qualquer tempo sem comprovar o tempo de serviço. Só que ele tem que respeitar a questão da decadência. Então, isso pode ocorrer num período inferior a 5 anos. Tá? Ele tem que ter um cadastro anterior como autônomo, senão ele não vai conseguir. Esse é um raciocínio que eu acho que é uma situação que a gente tem que estar pensando, pensar para em vendedores. Até nós advogados, vamos pensar quantos escritórios nós passamos trabalhando como autônomo, ou trabalhando, sei lá, em outras situações, que eu posso estar tentando puxar esse período e regularizar essa situação. Em alguns casos, você trabalha como autônomo no escritório e a primeira coisa que você faz, você recolhe para a prefeitura, está declarado no seu imposto de renda,
né? Você tem como comprovar esse trabalho autônomo? Antes você já recolhia como contribuinte individual, você nunca fez nada, o que também é muito comum. Vários advogados da nossa época, inclusive, estavam lá nos escritórios, não contribuíam com nada e não recolhiam com nada. Depois terminava o contrato, se fazia um acerto e estava tudo certo, né? E muitos não têm sequer as atas de audiências que participaram. Então, realmente é um trabalho de formiguinha investigatório mesmo. Eu tenho que pensar uma outra possibilidade, o pagamento como necessidade de comprovação de trabalho, tá? Isso para relação aos atrasados, com períodos superiores a 5 anos. Aí sim, eu tenho que estar juntando documentação necessária para isso, tá? O atraso sem ou anterior filiação. Essa é a primeira situação que eu tenho que perguntar, porque eu vou ter que comprovar esse tempo de serviço. E eu tenho que ter documentos hábeis para isso, que muitas vezes o INSS não aceita. Então, às vezes tem até que virar uma ação judicial. Por isso que não dá para você fazer um planejamento previdenciário, ou melhor, pensar na aposentadoria na hora que você resolver se aposentar. A hora de planejar é agora. Né? Porque a gente tem um tempo hábil, se precisar discutir alguma coisa judicialmente, se discute. Se precisar discutir administrativamente perante o INSS, também se discute. O não do INSS é o que a gente mais vai ter. Né? Nós temos que buscar o sim. E buscar o sim com certeza. E nós só vamos buscar o sim com certeza desenvolvendo esse trabalho, certo? Vou pensar no segurado facultativo, o que é comum. Ele pode recolher em atraso? Pode, no máximo de 6 meses para trás, mais que isso, não. E tem outras situações que são mais interessantes ainda, Gabriela, que é o caso de situações que a obrigação de recolhimento não é do segurado, mas é da empresa. Uhum. E quem vai pagar essa conta? Ele? Não, mas ele tem que comprovar, ele tem que ter os elementos comprobatórios de que ele realmente prestou esse serviço para a empresa e que não houve um recolhimento. Mas isso também, em muitos casos, pode virar primeiro uma questão judicial, porque há situações que o INSS também pode não aceitar. Por isso, volto a dizer, as pessoas não podem pensar em planejamento na hora de se aposentar. Muito bem, claríssima a sua exposição, realmente muito boa. Eu vou me permitir, se vocês concordarem, fazer o seguinte, como ainda temos mais uma apresentação, essas duas perguntas que estão ainda destinadas à doutora Maria Cecília, eu guardaria para o final, e agora já passaria a palavra para a Natália Moreno, com o objetivo de que ela faça a exposição dela. A Natália, como eu disse, é professora assistente do EPD, é especialista também em direito previdenciário. Ela tem esse rostinho muito jovem, mas na verdade ela tem bastante experiência no tema. Então, por favor, Natália. Olá, colegas, boa noite a todos. Bom, como a professora Gabriela já expôs aí um pouquinho, realmente eu sou da jovem advocacia, né? Estou formada já há quase 5 anos, mas eu atuo na área antes mesmo de entrar na faculdade, pois a minha família sempre trabalhou com isso, então acabou que eu já nasci num escritório previdenciário, então realmente eu tenho um pouquinho de experiência. Bom, o que eu me propus a falar hoje foi especificamente quais as alterações que nós sofremos na Previdência, nos benefícios, pela questão da pandemia, né? Nós estamos num momento complicado para muitos, né? A gente está numa situação que está tendo que fazer muitas vezes o isolamento. Então, o que isso afetou os benefícios previdenciários, a Previdência como um todo, né? Então, eu separei aqui, fiz também aqui alguns slides, eu vou estar compartilhando com vocês. O tema que eu vou falar, então, vai ser realmente sobre os benefícios previdenciários que foram alterados em razão da pandemia, tá? Como eu já disse, eu sou uma advogada especializada em direito previdenciário na parte de benefícios. Hoje possuo uma sociedade de advogados, sou pós-graduada pela Escola Paulista de Direito e hoje também sou convidada como professora assistente, né? E vocês podem me achar nas redes sociais através do Instagram. A minha página é o Namore Prev, né? Que é específica para essa área previdenciária. Mas vamos lá. Referente aos benefícios previdenciários e às alterações em razão da pandemia. Primeira coisa que nós tivemos com a pandemia, né? Ou seja, a pandemia realmente foi decretada, nós tivemos aí a correria de toda essa situação, poucas informações, mas o governo inicialmente, o que ele já fez, ele entendeu que realmente era necessário fechar muitos órgãos, né? Pararam de funcionar e as agências do INSS foram afetadas, né? Então, nós tivemos aí a suspensão dos atendimentos presenciais, né? Hoje, o que a gente está
tendo funcionando do INSS? Nós temos os canais remotos, né? Que a gente tem o 135, que é o telefone, que já existe há bastante tempo, e nós temos um novo canal, que é o Meu INSS. Ele já foi instituído, acredito que desde 2018, né, ele vem sendo utilizado, e hoje essa plataforma está sendo muito utilizada. Nós temos a maioria dos serviços que eram realizados de maneira presencial, foram migrados para essa plataforma do Meu INSS, né? Agora, existe uma previsão de quando a gente vai ter a retomada do funcionamento das agências? Sim. Hoje a gente tem a portaria conjunta 27, que ela prevê um retorno gradual das agências a partir agora de 3 de agosto de 2020. Mas eu aconselho a ninguém ficar se apegando muito a essa data, porque, na verdade, essa já é a 4ª data de previsão de abertura. Nós, na verdade, já tivemos 3 outras datas anteriores, mas que, infelizmente, como a pandemia ainda se estendeu, elas acabaram sendo prorrogadas. Então, nós temos essa previsão de 3 de agosto, mas realmente na semana anterior a essa data que a gente vai poder ter a confirmação se as agências retornarão aos atendimentos ou não, né? Agora, as agências, quando elas retomarem, elas vão voltar completamente a ter o atendimento? Não. Existe alguns serviços que serão priorizados, né? Quais são esses serviços? São serviços que têm que ser realizados realmente no atendimento presencial. Nós temos o serviço de perícia médica, de avaliação social, cumprimento de exigências, justificação administrativas e a reabilitação profissional. Desse ponto do cumprimento de exigência, que é um que a gente vai ter urgência no retorno, na verdade a gente tem que dividir esse serviço, né? Por quê? Como nós hoje temos a plataforma do Meu INSS, ainda também temos o canal do 135, existem algumas exigências que podem ser cumpridas através desses canais remotos, né? Lembrando que exigência é quando é necessária a apresentação de algum documento que ficou faltando ou alguma informação que é solicitada pelo órgão do INSS. Agora, existem documentos, principalmente, que é impossível a gente poder estar encaminhando via canais remotos, que teriam que ser levados, os originais, muitas vezes, na agência do INSS. Então, para essas situações, onde o cumprimento de exigência tem que realmente ser realizada na agência do INSS, a gente está tendo essa suspensão, né? Onde a gente tem previsão disso? A gente tem previsão na portaria 412, de 20 de março de 2020, em seu artigo 1º, inciso 3º, que dispõe suspensão dos prazos para cumprimento de exigências que não puderem ser cumpridas pelos canais remotos. Então, realmente, na situação de não poder se cumprir nos canais remotos, é que a gente, então, vai poder ter a suspensão destes prazos, tá? O que a gente teve também? Desde 2019, através do governo Bolsonaro, a gente teve um decreto que estipulou, né, deixou decretado a questão do pagamento do 13º salário. Como é que ele funcionava antes da pandemia? A gente tinha o pagamento dele metade na competência de setembro, metade na competência paga do mês de dezembro. Então, a gente já tinha isso estipulado dessa divisão, mas em razão da pandemia, o que o governo federal fez? O governo federal resolveu antecipar. Em vez de deixar para pagar na situação do final do ano, né, entre setembro e dezembro, eles fizeram essa antecipação justamente para poder ter uma fonte de renda, né, para as pessoas, né, ou seja, conseguir com que as pessoas tivessem acesso a alguma fonte de renda nesse momento de pandemia que está muito precário. Então, foi estipulado através da medida provisória 927, de 22 de março de 2020, onde eles fizeram o pagamento da primeira parcela no mês de abril, né, foi feito o pagamento, e a segunda parcela foi paga na competência de maio, que aí muitas pessoas recebem no próprio final do mês de maio ou no início do mês de junho, a depender aí da data de recebimento dos benefícios, tá certo? Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais referente os benefícios especificamente que sofreram algumas alterações. Eu vou citar aqui, na verdade, 2 benefícios. O primeiro que eu vou estar falando vai ser o auxílio-doença, tá? Referente, então, ao benefício do auxílio-doença, o que nós temos? As pessoas que já estavam recebendo o benefício, lembrando, esse benefício do auxílio-doença é um benefício que ele é concedido para as pessoas que estão temporariamente incapazes, né? Ou seja, pessoas que estão sem condições de trabalhar, mas de maneira temporária. Quando a pessoa ela percebe esse benefício de auxílio-doença,
ela tem a possibilidade de requerer uma coisa chamada que é a prorrogação. O que é essa prorrogação? A prorrogação, na verdade, ela é você poder alterar a data fim do benefício. Quando o benefício de auxílio-doença ele é concedido, é informada a DCB, que é data de cessação de benefício. Essa prorrogação ela é autorizada faltando 15 dias para esse vencimento, né? Ou seja, para essa data de DCB. A partir de 15 dias antes, você pode estar requerendo a prorrogação. Como é que funcionava antes da pandemia? Era então agendada uma nova perícia, e aí nessa perícia presencial, o médico determinava se realmente o benefício deveria ser prorrogado ou se ele seria mantido somente até aquela data da realização da perícia. Agora, a gente está numa situação em que as agências do INSS elas estão fechadas. Então, a gente teve a suspensão do atendimento das perícias médicas presenciais. Então, o que aconteceu? Foi autorizada essa prorrogação de maneira automática, né? Ou seja, sem a necessidade de ser realizada uma perícia médica presencial, pois eles já estavam recebendo o benefício. Onde está previsto isso? A gente tem a previsão disso na portaria 552, de 27 de abril de 2020. Lá no seu artigo 1º dessa portaria, que ficou instituído pelo inciso 1. Então, vai ser possível solicitar essa prorrogação automática. Entretanto, eles colocaram um limite aí de 6 meses, né? Ou seja, 6 vezes é que o benefício pode ser prorrogado. Tá, tudo bem, mas quando eu peço essa prorrogação, como é que funciona? É gerada uma nova data de DCB? Exatamente. Eles acabam alterando essa data e por quanto tempo esse benefício está sendo prorrogado? Esse benefício está sendo prorrogado por exatos 30 dias de quando é feito esse requerimento, tá? Então, falta 15 dias para terminar o benefício. O que você faz? Você vai através ou do 135 ou do portal Meu INSS e vai requerer a prorrogação. Essa prorrogação ela vai ser automática por mais 30 dias e tem limite de fazer 6 prorrogações. Essa questão pode ser alterada, né, se a questão da pandemia realmente se perpetuar. Enquanto as agências não puderem fazer as perícias presenciais, eu acredito que vai ter uma nova portaria aumentando esse limite aí de 6, né, para as pessoas não ficarem desprotegidas do benefício do auxílio-doença, certo? Agora, e se eu necessitei requerer o benefício de auxílio-doença neste momento em que as agências estão fechadas, ou seja, eu não recebi o benefício anteriormente, eu preciso começar a receber ele agora. Como é que eu vou fazer? Bom, para você poder requerer, né, o benefício, as perícias presenciais, elas estão suspensas, e aí nós tivemos a autorização do que a gente chama de perícia médica indireta. Essa perícia médica indireta é um mecanismo que nós já vimos aplicado muito em ações judiciais. Como é que acontece? Quando isso geralmente era aplicado? Quando muitas vezes a pessoa não poderia realizar presencialmente a perícia, porque ela estava internada e não teríamos como ter avaliação nesse local, ou até se a pessoa veio a óbito, né, antes da realização da perícia, você tinha essa perícia médica indireta, que é o quê? É a análise dos documentos médicos. Então, você não tem o contato do perito beneficiário, mas você tem o contato do perito com a documentação médica deste beneficiário. Bom, como é que você vai estar requerendo essa perícia médica indireta, né? Ou seja, requerer esse benefício através dessa perícia médica indireta. Você vai fazer a solicitação através do Meu INSS e você vai encaminhar os documentos médicos para que seja feita a análise desse benefício, tá? Mas esse benefício de auxílio-doença, ele vai ser um benefício igual ao que tinha sido concedido antes da pandemia ou ele tem alguma regra específica? Sim, na verdade, esse requerimento desse benefício de auxílio-doença que vai ser feito nesse momento que as agências estão fechadas, ele na verdade é considerado uma antecipação do benefício. Ele foi instituído através de uma lei, que é a Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, e ela tem algumas diferenças do auxílio-doença comum que a gente já conhecia. O que a gente tem? Primeira coisa, ele tem limite de valor. O valor que vai ser pago deste benefício é de um salário mínimo. A gente não segue o cálculo que é feito do benefício auxílio-doença comum antes da pandemia, que na verdade, inclusive, eram 2 cálculos, né, que eram feitos. O cálculo da média dos 12 últimos meses de contribuição ou a média de julho de 94 até hoje, e eles pagam sempre de menor valor. Aqui não.
esse benefício que está sendo requerido de auxílio-doença nesse momento de pandemia, ele tem um limite de um valor de salário mínimo. E ele também tem uma duração de período de 3 meses. A lei está estipulando essa duração de 3 meses de benefício. Entretanto, é possível de ser pedido prorrogação, tá? Bom, os requisitos para requerer esse benefício continuam os mesmos, né, do benefício antes da pandemia, referente a isso não tem diferença. O que nós temos mais alterado? É a questão do laudo médico que vai ser enviado pelo sistema para aquela avaliação que a gente vai ter perícia médica indireta. O laudo médico ele tem que trazer alguns requisitos, ele tem que preencher alguns requisitos para a gente ter aí sim a concessão do benefício. Que requisitos são esses? Os requisitos eles estão previstos na Portaria Conjunta 9381, de 6 de abril de 2020. Alguns desses requisitos, na verdade, sempre foram exigidos em qualquer laudo que fosse apresentado nas perícias, mas a gente tem um em específico, que na verdade, nesse caso aí, é uma coisa específica para essa situação desse benefício analisado de maneira indireta pela pandemia. A questão ele não pode estar nem com rasura e ele tem que ser legível, né? Ou seja, ele tem que conter as informações que de maneira escaneada o médico possa fazer a avaliação. Ele tem que conter a assinatura do profissional emitente, do carimbo de identificação com o registro do conselho de classe. Ele tem que conter as informações sobre a doença ou o CID. E o que realmente é diferente das outras perícias anteriores à pandemia é que esse laudo ele precisa trazer o prazo estimado de repouso necessário. Isso por quê? Porque, na verdade, como você não vai ter o contato do perito com o beneficiário, a gente precisa ter uma ideia de prazo para a concessão do benefício. Então, o perito ele vai se utilizar das informações do colega, né? O colega dele médico, que afastou aquela pessoa do trabalho. Então, é necessário ter esse prazo estimulado, inclusive, para verificar se o benefício é passível de ser realmente solicitado prorrogação ou não, né? Então, por isso que a gente tem essa diferença no laudo médico, onde tem que conter realmente, por extenso, o prazo estipulado. Ah, mas e se, por exemplo, o meu afastamento for por prazo indeterminado? Ele, pelo menos, tem que colocar essa frase no laudo, porque aí fica realmente só a critério do perito. Mas a gente tem que cumprir esse checklist aí dessas informações, dessas 4 informações que precisa conter em qualquer laudo médico que vai ser encaminhado, certo? Bom, mas Natália, e agora a situação do Covid-19? Se eu contrair a doença, como é que vai funcionar o benefício do auxílio-doença nessa situação? O que nós temos? Quando a gente tem principalmente o trabalhador empregado e ele precisa de algum afastamento por problema de saúde, o que acontece é que o afastamento, ele apresenta para a empresa o afastamento, a empresa ela paga os primeiros 15 dias de afastamento e somente no 16º dia que a pessoa precisa requerer o benefício junto ao INSS. Então, quando você é um empregado, quando você na verdade é uma pessoa autônoma, que você não é um empregado, você não tem isso, você vai requerer direto o benefício na assistência social. Mas quando você é um empregado, você tem esses 15 dias que a empresa paga o seu salário. O que aconteceu? A Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, ela fez uma alteração para a empresa não ter que arcar com este custo. Então, como é que funciona? A partir do momento que a pessoa ela é afastada pelo Covid-19, então o afastamento ele pode, inclusive, ser superior do que 15 dias ou inferior, não tem problema, mas esses primeiros 15 dias, realmente, o empregado ainda vai fazer o pagamento direto ao empregado dele, que está afastado, né? Entretanto, ele não tem que arcar com este custo. Então, o que prevê, então, o artigo 5º? A empresa ela pode deduzir o repasse das contribuições previdenciárias, ou seja, no momento em que ela vai fazer a informação para a Previdência Social, fazer o pagamento da contribuição da Previdência Social, ela pode abater esse custo que ela teve desses 15 dias iniciais de afastamento com esse empregado que foi afastado por Covid-19, né? Então, o governo criou um mecanismo aí, inclusive para facilitar a vida do empresário. É como se o INSS estivesse assumindo o total custo desse afastamento por conta do Covid-19, tá certo? Bom, outro benefício agora que nós tivemos algumas alterações por conta da pandemia é o benefício de prestação continuada.
Esse benefício ele é popularmente conhecido como LOAS, né? Ele tem a espécie do idoso e tem a espécie do deficiente, e nós tivemos algumas alterações. Bom, o que nós tivemos efetivamente pela pandemia? A gente teve a alteração do critério econômico do benefício. Então, tanto no benefício dedicado ao idoso, quanto ao benefício dedicado ao deficiente, existe um critério financeiro a ser cumprido para você ter direito ao benefício. Esse critério ele era anteriormente de 1/4 do salário mínimo. E, através da Lei 13.982, a gente teve uma alteração que poderia ampliar para até meio salário mínimo. Então, lá no artigo 1º dessa lei, a gente teve justamente essa previsão desse critério de aferição de renda familiar, onde a gente pode ter essa alteração de ampliação. Ocorre que, inclusive, paralela a essa alteração que foi feita por essa lei, nós tivemos, através do Legislativo, uma alteração na própria lei deste benefício. Então, independente das alterações que sofreram com essa lei por conta da pandemia, esse benefício ele passou por alterações legislativas em paralelo, onde realmente a gente teve a ampliação para que o critério financeiro seja sempre estipulado como meio salário mínimo, né? Ou seja, igual ou superior a meio salário mínimo, certo? Agora, os benefícios de prestação continuada, né, o que a gente tem? A gente tem a questão da possibilidade de antecipação do auxílio emergencial. Então, o que a gente teve também na Lei 13.982? A previsão de que, na verdade, o benefício do auxílio emergencial, as pessoas que estão requerendo o benefício de prestação continuada, ela vai ter já o pagamento desse auxílio emergencial com este requerimento, né? Ou seja, você não precisaria fazer esse requerimento de auxílio emergencial fora, através da Caixa Econômica, como as pessoas comuns estão fazendo. Não. Você requerendo o benefício de prestação continuada no INSS, o benefício, seja ele para o idoso ou seja ele para o deficiente, a gente teria então essa antecipação desse valor desse auxílio emergencial. E quando tiver sim concedido o benefício, né, devido, seja ele ao idoso ou ao deficiente, deduziria dos atrasados esse valor que já havia sido antecipado a título de auxílio emergencial. Mas aí a gente tem uma pergunta. Se você já tinha feito o requerimento antes de entrar essa questão da pandemia, só que o seu processo ainda não tinha sido avaliado pelo INSS, você tem direito de receber esse auxílio emergencial? Na verdade, isso daí não está estipulado na lei. Entretanto, no escritório nós tivemos sim alguns casos em que, como ainda estava aguardando análise, a gente teve essa concessão dessa antecipação, mas também tivemos casos que não tiveram. Então, isso depende, na verdade, do funcionário ver que está pendente de análise e aí encaminhar essa antecipação que foi projetada para o auxílio emergencial. Então, aqui eu trouxe um resumo, né? Alguns benefícios a gente teve uma alteração significativa, né? Outros, na verdade, a gente tem a questão de agência não estar funcionando, então você acaba tendo um pouco de dificuldade para você dar andamento nos processos. Os processos em geral dentro do INSS eles não pararam, né? As pessoas que estão esperando a aposentadoria ou têm outros requerimentos, nós tivemos o fechamento das agências, mas os funcionários eles estão trabalhando de maneira remota, né? Como a gente também tem, inclusive, o judiciário nessa situação. Inclusive, alguns processos andaram até um pouquinho mais que o normal, porque funcionários puderam aí eliminar o acúmulo de serviço que tinham e conseguiram dar algum tipo de vazão. Entretanto, principalmente pelas agências estarem fechadas, tem alguns outros serviços que são dependentes de ser presencialmente, que aí esse, infelizmente, nós estamos com todos paralisados no momento, enquanto a gente não tiver a retomada por completo das agências, a gente vai passar por essa situação. Vamos torcer para que eles não mudem a data novamente, né? Nós, advogados dessa área, estamos ansiosos para o retorno das agências para a gente poder dar vazão a alguns trabalhos que estão parados por conta dessa situação. Acho que eu consegui fazer um resumo dos benefícios que sofreram alteração, né? Acho que são coisas importantes a serem ditas. Muito obrigada, Natália, pela clareza da exposição. Você nos trouxe algum alento no sentido de que, puxa vida, é possível, né, através de mecanismos aí, parece que a Previdência está cuidando dos seus segurados, né? Essa informação que você trouxe a respeito da perícia médica indireta, que é uma preocupação muito grande, né?
com a concessão de um salário mínimo, pelo menos, a quem não possa submeter a perícia presencialmente. Isso foi importante, mostra a sensibilidade. Agora, eu tenho uma questão de uma pessoa que está participando aqui do webinar e uma questão minha, que estão conectadas. A questão do nosso ouvinte aqui é sobre, em caso de ser feito o requerimento de auxílio-doença, e se ele for negado, o que pode ser feito? E aí eu acrescento, no caso da perícia médica indireta, quando há o pagamento de um salário, o que eu devo fazer para receber depois essa diferença? E quando que eu devo recebê-la? Bom, nesse ponto, então, vou dividir as respostas. Então, assim, se você tem a negativa, né, da perícia, que na verdade você está requerendo, como eu falei, eles estão considerando como antecipação de benefício, né? Então, como é que funciona? Você tem dois caminhos. Você ainda pode tentar requerer de maneira administrativa. Como é que funciona na prática? Quando você vai requerer esse benefício no sistema do Meu INSS, você tem a opção, ele pergunta se você possui laudo médico para poder ser encaminhado. Se você responde sim, então você vai ter a marcação vai ser feita a sua avaliação por essa perícia indireta, porque você vai encaminhar o documento via sistema. Se você responde que não, vai ser agendada uma perícia física, né? O problema que a gente está tendo com esse agendamento dessa perícia física é que tinha-se uma previsão anterior de retorno das agências, já foi prorrogada novamente, né? Então, por exemplo, eu tive um caso que a pessoa optou por tentar fazer essa perícia presencial, ela foi marcada agora para o dia 15, porque antes a ideia é que o INSS voltaria a funcionar hoje, dia 13, mas isso não aconteceu. Então, na verdade, no caso dela, ou eles vão estar ainda remarcando para uma nova perícia presencial, ou eles vão abrir prazo para eu juntar novamente o laudo. Eles abrem uma exigência para eu apresentar o laudo via sistema para ser feita essa perícia indireta. Agora, como você já teve uma negativa, porque você não teve a perícia presencial, mas você teve sim um indeferimento de benefício, tem pessoas que estão optando por já entrar com a demanda judicial, né? A demanda judicial, nós também estamos com as perícias suspensas, então o Juizado Especial Federal, que é onde corre a maioria das ações referente ao auxílio-doença, né? Eles estão com as perícias suspensas até agora, dia 26 de julho, né? Pode ser prorrogado, assim como também no INSS a gente pode ter essa prorrogação novamente, mas o que está acontecendo? Alguns médicos peritos estão autorizando que seja realizada essa perícia no próprio consultório médico. Então, alguns processos que a gente está dando andamento, eu tenho assim alguns pouquinhos parados esperando a perícia nesse momento, cerca de mais de 30 processos, mas algum desses processos tinha uma perícia presencial agendada no fórum, foi cancelada por conta dessa questão de proibição do funcionamento do fórum até o dia 26, mas os próprios peritos estão oferecendo em ser realizada essa perícia no consultório médico, porque aí evitaria a questão de aglomerações, né? Então, tem pessoas que, ao invés de ficar discutindo com o INSS de maneira administrativa, estão optando por entrar com a ação judicial já de imediato para tentar uma perícia nesse sentido de ter a perícia provavelmente no consultório do próprio médico. E aí, colocando a sua pergunta, doutora Gabriela, em conjunto, o que a gente tem hoje é que nas leis, nas portarias que foram colocadas, a gente não tem uma previsão exatamente de como vai acontecer no administrativo. Se vai ser feito realmente quando retornar a perícia presencial para pagar a diferença, mas o que a gente acredita na prática é que vai ter que ser discutido isso tudo de maneira judicial. Até porque os benefícios que estão sendo requeridos de auxílio-doença por essa perícia indireta, eu vou falar para vocês, eu acho que lá no escritório a gente chegou a requerer mais de 20 benefícios nesse sentido. Pouquíssimos foram concedidos, eu tive, na verdade, só acho que 3 ou 4. Desses 3 ou 4, só um com possibilidade de prorrogação, que inclusive, nesse tipo de benefício, a prorrogação aí não vem com 15 dias antes, não. Ele tem a liberação só com 5 dias antes, um prazo menor, tá? Mas a gente está tendo, na verdade, a maioria de indeferimentos. Então, essa parte, principalmente, de receber a diferença de valores, de como que vai ficar essa situação, eu acredito que a gente vai ter que resolver através de uma demanda judicial, tá? Eu acredito que até vai ser mais rápido, porque a gente está tendo um acúmulo de pessoas que vão precisar passar por perícia, então você vai ter cada vez mais, demorar mais a realização da perícia, né? Então, acredito que a gente vai ter que resolver isso realmente, infelizmente, no cunho judicial,
E digo isso, infelizmente, principalmente pensando no segurado, que acaba demorando um pouquinho mais de tempo para conseguir colocar, receber o valor que é devido realmente para ele do benefício. Tá certo? Agora eu queria uma opinião de vocês. A mim me parece que esse trabalho telepresencial, da Justiça, o INSS acho que não está funcionando telepresencialmente, ele está tornando mais morosa a nossa atividade como advogadas e tal. Eu vejo que há um esforço muito grande, posso falar pela Justiça do Trabalho, queria ouvi-las com relação à Previdência, mas acho que nós estamos realmente num momento difícil, né? Mas ainda assim, o melhor caminho é procurar mesmo a assistência de um advogado para que os direitos sejam tutelados. O que vocês acham? Vocês acham que vai haver um acúmulo de demandas? A sensibilidade de vocês é que administrativamente as coisas vão demorar mais a se resolver na esfera administrativa da Previdência? O que vocês pensam sobre isso? Olha, Gabriela, eu vejo da seguinte forma. Quando nós pensamos em previdência social, nós pensamos em sobrevivência. Sim. Natureza totalmente alimentar. Né? Eu vou dizer que do que nós estamos fazendo no escritório, e com bastante sucesso, nós estamos indo para o judiciário e pedindo uma tutela, e estamos conseguindo, e os juízes estão dando. Certo? Rapidamente. Inclusive de pensão por morte para filho com esquizofrenia que o juiz concedeu antecipadamente. Hoje o juiz está sendo muito parceiro e muito sensível a essas causas, né? Então, eu não dá mais para ficar esperando a agência funcionar ou ficar esperando uma decisão do INSS, porque você entra com requerimento, tem que entrar com requerimento, lógico, né? Mas você dá um tempo de maturidade para a solução, que você sabe que não vem, você tem que ir para o judiciário. Infelizmente, o que eu vejo é que vai ser crescente o número de ações no judiciário. O que a gente está tendo, na verdade, até inclusive no escritório, eu tive um recorde eu tive um indeferimento administrativo, eu procurei o judiciário nesse período de pandemia, eu fiquei receosa, né? Falei, bom, os fóruns não estão funcionando, pode ser que os processos acabem demorando mais, mas foi, na verdade, o contrário. Os processos judiciais, por exemplo, que não estão demandando de perícia, né? A gente está tendo recordes, assim, de em menos de 30 dias você ter uma sentença, e você já ter a sentença com tutela e já remandar, requerer a implantação do benefício. E nós temos alguns mecanismos que o judiciário está utilizando que eu acho que estão sendo benéficos, né? Como eu falei, a parte, por exemplo, de perícia médica, isso está um pouquinho complicado, porque não são todos os peritos que estão aceitando atender as pessoas no próprio consultório, né? Tem muitos que, inclusive, ainda não voltaram a trabalhar, né? Então, você está tendo um acúmulo realmente. Então, essa parte de perícia, vamos ter que realmente cada vez mais reivindicar novamente a tutela, né? Para tentar proteger o segurado nessa situação. E, em muitos casos, eles estão dando, como a doutora colega Maria Cecília falou, né? A gente tem conseguido, sim, bastante tutela. Só que também, em outra partida, os benefícios que não dependem dessa parte pericial, eles estão andando mais rápido que o normal. Uma coisa que eu também tive positiva, nós temos a possibilidade de fazer a sustentação oral, né? As sustentações orais, elas são presencialmente, mas por conta da pandemia, eles estão adotando a possibilidade de fazer ela por videoconferência. Eu adorei, vou falar, eu já fiz as 2 sustentações orais através do Juizado Especial Federal e eu gostei muito, porque realmente tinha bastante gente, eles acabavam com uma presencial, no máximo 10, 15 pessoas para sustentar nessa Congelou. Não impede você fazer a sua sustentação oral. Então, nós tivemos aí um pouquinho de ganho de tempo nesse sentido. Para mim, por exemplo, eu passei por essa situação em que as sustentações começaram a partir das 2 horas, eu fui sustentar só às 4 horas da tarde, mas eu não perdi meu horário de trabalho. Então, algumas questões que a pandemia está trazendo, alguns mecanismos que estão sendo fornecidos, eu tive uma oscilação de internet, por isso que eu acho que o vídeo travou, não é isso? Foi. Não, mas foi até o ponto que você falou que teve resultados positivos nas sustentações orais, e aí o Luiz vai editar, né?
Aí ele nos pediu para fazer o encerramento, ela acho que foi muito produtivo, foi muito bacana, muito obrigada por terem atendido ao convite do escritório, vocês são excelentes advogados, excelentes profissionais, a ambas eu conheço há bastante tempo e fiquei muito satisfeita de ouvi-las, né? Foi extremamente positivo, acho que as pessoas que assistiram também devem ter aproveitado bastante, porque as informações são muito atuais, os pontos trazidos são realmente importantes. Então, só tenho a agradecer a vocês. Se tiverem um minutinho aí para um pronunciamento final, de esperança, né? Podem, por favor. E acho que depois nós encerramos, né? Bom, então acho que a gente conseguiu resumir um pouquinho, trazer para vocês a situação. E espero que tenha passado as informações e que vocês possam aproveitar. Um prazer. Muito obrigada, doutora Gabriela, pelo convite. Tá? Muito obrigada, como mereci conhecê-la, né? Mesmo que remotamente, né? Espero que vocês tenham conseguido pegar informações referentes a toda essa situação. Uma boa noite. Muito obrigada, viu, Natália? Cissa. Obrigada, Gabriela, pelo convite, pela participação. Você sabe que os nossos escritórios estão citados, né? E, para mim, falar de previdência sempre é um assunto que eu gosto muito. Eu gosto de lidar com os seres humanos e a previdência é o caminho, porque nós estamos vivendo realmente um momento muito delicado. E a natureza salarial desses benefícios, para muitas pessoas, ele é fundamental, né? Então, eu só tenho a agradecer. Eu acho que nós temos que realmente olhar para um planejamento hoje de uma forma mais séria, né? Até porque há também muitos executivos, eu não falei disso, mas eu vou fazer uma coisa muito rápida. Essa globalização, todo mundo passando de um país para o outro, temos vários acordos internacionais para serem analisados também, que não podem ficar esquecidos. Um abraço para todos. Ótimo. Um abraço para vocês, queridas. Muito obrigada, viu, pela participação. Foi ótimo. Tchau, tchau. Até logo, viu? Tchau.